segundo vídeo, dando continuidade sobre as crianças, quero aqui fazer uma observação que eu não fiz do início. O Divino Espírito Santo de Deus não está com a sua luz nesse momento. Isso não quer dizer que ele não está presente. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Isso não quer dizer que ele não está presente. Ele se faz presente quando ele quer transmitir diretamente as palavras a você. Ele está transmitindo nesse momento através desse servo. Amém? Damos glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém? Sopra em nós, Espírito Santo. O menino Jesus e a obediência com os pais. Fico muito feliz de poder direcionar essa pregação às crianças que eu amo tanto, as do mundo, as que estão em orfanato, aos filhos que têm pais, enfim, todos. Quero direcionar essa pregação juntamente com o Divino Espírito Santo de Deus. A obediência aos pais, filhos, filhas, criança, e a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Crianças, vocês já pararam para pensar que Jesus também foi criança como você? Ei, filhos, já pararam para ver? Sim, ele vivia em Nazaré com sua mãe Maria. Vocês acham que Jesus não foi peralta? Sim, foi criança. Criança tem curiosidade de ver tudo, admirar, mexer, pular. Na Bíblia não está escrito, mas ele foi criança, da 0 idade aos 8 anos. Ele vivia em Nazaré com sua mãe, Maria e José, que era seu pai aqui na terra, né? Que o pai de Jesus, o papai do céu, é Deus. Jesus orava de manhã, agradecendo pelo novo dia, como todos nós devemos fazê-lo. Agradecendo a Deus pelo dia, porque Ele nos dá mais um dia de vida, e que esse dia seja de bênçãos e vitórias. Jesus observa os pássaros, que brincava com Ele, e não os maltratava, amava a natureza, e admirava tudo que seu pai havia feito, Deus. Talvez Ele colhesse ovos de galinha, filhos, para sua mamãe, limpava como se fosse necessário, sem jamais reclamar. Ouvia sobre a palavra de Deus também, nas sinagogas, as promessas para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas do povo de Israel, seu povo, o livramento de Israel com Moisés, o grande líder, as vitórias do rei Davi, os mandamentos de Deus, seu pai. Sim, ele ajudava seus pais sem reclamar, filhos. Não precisava de desculpa, ele gostava sempre de ajudar. Ele era prestativo. Mesmo que fosse mareira à frente da casa, lá estava ele sempre disposto e feliz. Maria dizia, filhinho, busca lá para a mamãe uma jarra de água, ele ia. Mesmo que os pequeninos o chamassem para brincar naquela época, ele falava para esperar que assim que terminasse, ele ia brincar também. Sim, porque para tudo tem seu tempo, filhos. Tem a sua época para tudo. José era carpinteiro e Jesus estava sempre perto, vendo o seu trabalho para aprender com ele. Era muito interessante ver José construindo uma mesa, uma cadeira, um barquinho, um móveis novo. Jesus sempre ficava muito feliz quando ia ao templo com seus pais, viu? Espera aí. Era um dia muito feliz quando ia à casa de Deus. Lá ele podia orar, cantar, exaltar a Deus. Não separavam ele para ir numa brinquedoteca. Não. Ele ficava, está aqui escrito, junto com Maria e José, orava, cantava, exaltava e adorava o Pai. Quando Jesus tinha 12 anos, aí sim,
Aí eu falei dos 0 aos 8 anos. Agora, com 12 anos já é adolescente. Foram com ele para Jerusalém, para a festa da Páscoa, com 12 anos, filhos. Era uma festa muito grande, e eles foram com uma multidão muito grande, e ficaram lá alguns dias. No caminho de volta para Nazaré, José e Maria estavam com muita multidão, muito grande, e pensavam que Jesus estava no meio dos meninos, brincando. Mas quando Maria procurou, não encontrou e ficou desesperada. Então José e Maria voltaram para Jerusalém. Olha o trabalho que ele deu. Para surpresa dele, encontraram Jesus no templo, filhos, conversando com os professores e doutores da lei e pregando nas sinagogas. Maria lhe disse: filho, por que você fez isso, filho? Não sabia que nós o procurávamos? E ele disse: mãe, fala com ele sobre coisas do meu pai. Mãe, falava com ele sobre coisas do meu pai. Jesus estava falando sobre o reino dos céus, e Maria ficou muito admirada, pois ele conversava como um adulto, já como um adulto, com os homens, que eram doutores, e não se intimidava. Jesus, né, filhos? Mas Jesus, sem reclamar, voltou com seus pais para Nazaré, era-lhe submisso, obedecia aos pais. Jesus crescia com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Viram, filhos? Jesus também foi criança. De criança, hoje, aprendemos duas coisas muito importantes. Quando Jesus não retornou com seus pais, ele não estava desobedecendo, ele estava cumprindo o ministério que Deus colocou ele em primeiro lugar. Ele sabia que sua mãe ficaria preocupada, mas sabia também o que era preciso ser feito. Quando Maria se aproximou, ele obedeceu, apesar de levar um pega de Maria, né? Ele precisava divulgar o reino de Deus. Ele retornou com os pais. E a Bíblia nos diz que em tudo ele foi submisso a eles. Ou seja, obediente, ele obedecia os pais, filhos. Como hoje, os filhos devem obedecer aos pais. Deus deseja ver o nosso lar em harmonia, pai, mãe, família, filhos, filhas, em comunhão, que os pais e filhos vivam em harmonia e respeito sempre, colocando Deus em primeiro lugar, em suas vidas, na vida de todos, e o lar será abençoado. E lembre-se, Jesus é sempre o nosso melhor exemplo, mesmo que algum coleguinha, filhos, ache que é besteira, você obedecer aos pais, você é quadrado, você fala de Deus, da Bíblia, esse cara aí é quadrado. Jamais esqueça de Deus. Promete para o filho obediente que viva bem e seja próspero, conforme Efésios capítulo 6. Então nesse dia coloque em seu coração, filho, esse desejo de ser um filho bom e servo de Deus, o nosso Pai Altíssimo. Jesus sempre foi o exemplo para nós, filhos abençoados. Temos que ser obedientes. Uma bênção para a criança, pois criança é o futuro da nossa nação, é o futuro da nossa vida e nosso mundo. Gênesis capítulo 18, verso 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis capítulo 18, verso 19. Vimos já antes que o problema da nossa criança não está limitado ao comportamento, mas está diretamente ligado ao coração que tem pecado. Porque não basta mudar o comportamento, e sim mudar o coração da criança. Tem criança peralta, tem criança com instinto, tem criança com instinto ruim, enfim, vários tipos. O que precisamos fazer com que as nossas crianças vejam que o problema real está no coração, nos pensamentos.
Assim poderemos educar corretamente as nossas crianças, livrando-as da tendência errada de corrigir meramente o comportamento e não desprezando a mudança do coração. Você tem que mudar o coração da criança e observar bem seus atos. Às vezes os atos não rezam o que o coração sente. Conhecendo a atitude do coração de seu filho, vamos ver bem detalhado as possibilidades, as atitudes do coração, como por exemplo a motivação para a vingança que pode estar infiltrada no coração da criança. Você me der um tapa, tu vai ver. Eu vou rasgar teu caderno, você vai nem ver. Está falando com o coração. Está esperando um momento para se vingar, o qual pode ser expresso na atitude de bater em alguém, que é apenas uma exteriorização da atitude vingativa do coração. Sendo que o contrário dessa atitude seria o confiar a Deus esta vingança e o que gostaríamos de ver dela. Normalmente o ser humano tem por princípios se vingar de tudo. Não. Outra atitude que pode estar no seu coração é o temor do homem. O que seria o oposto do temor de Deus? Ou ainda pelo orgulho, que é o oposto da humildade. Sempre digo, Igreja Novo Reino de Deus, o orgulho é o oposto da humildade. O amor próprio em oposição ao amar ao próximo, o amor próprio. A motivação pela autopreservação ao invés de dar sua vida por outro. Marcos capítulo 19. Talvez esteja motivado pelo temor ao invés do amor perfeito, que lança fora os medos. A cobiça em oposição à generosidade. A inveja ao invés do desejo do bem para o teu próximo. O ódio ao invés do amor. Veja que aí nós encontramos uma grande variedade de atitudes do coração, e em cada uma delas nos cabe impor às nossas crianças a atitude correta apenas, mas é aconselhá-las e levá-las a entender essas coisas. E nós queremos ajudar a entender o que vai dentro dos corações de seus filhos. Isto que foi apresentado não esgota todas as atitudes do coração, mas serve apenas como exemplo para você poder entender corretamente essa pregação que o Divino Espírito Santo está enviando a você. Vamos abordar sobre a punição e castigos físicos, mas mesmo quando se estiver usando disciplina física, deve-se ter em mente que o problema é a atitude do coração, dos sentimentos. Por ter momentos em que não se pode esclarecer isso à criança, mas eu, na minha mente, tenho de ter essa consciência. Vamos sempre lembrar que a boca fala o que está cheio, o coração. Ou a boca fala, às vezes, o que o coração não sente. Conhecendo os sentimentos do coração, atenção, amados e amadas, vamos abordar agora sobre a necessidade de se perguntar sobre o porquê para nossas crianças. Atenção, filhos, essa pergunta é sempre terrível para elas. Quando se pergunta a elas: por que você fez isso? Vou te pôr no quarto escuro, você vai ver, eu vou te castigar. Mas elas podem nos responder de uma forma bem elaborada. Sabe qual? Não foi eu que fiz, eu não queria fazer isso. Não me bata, mãe, não me xinga, pai. Então, quando quisermos entender a situação, devemos perguntar o que elas estavam sentindo quando fizeram aquilo, não por que fizeram, ou como você se sente quando vê alguém agindo assim, ou perguntar a elas sobre aquelas coisas que as ferem, ou sobre os desapontamentos. Nós precisamos aprender a fazer perguntas que as sondem, que façam com que elas abram o coração para você, mãe. Então, a oposição a isso é comum. Nós veremos os pais dizerem para as crianças que elas não devem se sentir feridas ou magoadas, mas agindo assim é como se estivessem dizendo que não querem ouvir sobre os seus sentimentos. Essa atitude não vai fazer com que elas deixem de se sentir mal por algo que sofreram, traumas, mas serão
desincentivadas a nos falar sobre esse assunto? É assim que nós queremos que elas ajam para conosco? Você quer que ela chegue à conclusão de que não está interessada em falar sobre o que está provocando sofrimento? Dialogue com seus filhos. Não seria melhor ouvi-las e ajudá-las a entender o que está acontecendo e a responder de forma bíblica sobre todas essas questões? Né, amados e amadas? Quando um filho ou uma filha está no colégio, o que acontece? Que ele tem um professor que não gosta dele, por exemplo. Isto, na verdade, somente pelo fato de que o irmão de outro aluno que o professor gosta mais do que esse, A, B ou C, e ele não era muito amiga do irmão, ele passou 4 anos estudando com esse professor que não gostava dele, que ele conseguiu perseguir durante todos esses 4 anos. O que você acha se nós tivéssemos dito que não deveria se sentir assim com o professor, que ele não deveria falar sobre esse assunto em casa? Provavelmente nós enceraríamos as reclamações dele, mas não resolveríamos o problema que estava em seu coração, os sentimentos, o medo, a dor. Nós teríamos apenas nos demovido da posição de pais que poderiam ajudar. Ao invés disso, nós buscamos e tivemos muita oportunidade para falar com o filho sobre aquele problema. Olhamos muitas passagens bíblicas que nos ensinam como podemos responder quando somos tratados com injustiça. Há passagem como em 1 Pedro, capítulo 2, a segunda parte desse capítulo é sobre como responder à injustiça, onde estabelece uma base muito mais segura para como abordar esse tipo de problema. Portanto, não tenha medo de avaliar aquilo que causa sofrimento à criança. Deixe que ela perceba que você entende o problema dela, para que você possa manter a posição de onde possa dar discernimento bíblico sobre o problema. E para fazer isso, é necessário que estejamos preparados para conversar com a criança. Com as nossas crianças pequenas, nós vamos ter que falar sobre isso uma vez, mas com os maiores, eles vão precisar de tempo para pensar sobre isso. Então nossa forma de abordagem deve ser diferente. Como? Talvez o que esteja acontecendo com você seja isso. E depois de voltar novamente e falar mais um pouco, temos que tomar cuidado para não fecharmos a porta da conversa com a nossa resposta brusca e irada às vezes. Qual que é a resposta brusca e irada? Fica quieto, menino! Vou te dar um tapa! Em vez, filho, fica quieto, mamãe não gosta que você faça esse ato, não repita novamente. Viram? Tiago capítulo 1, verso 19, nos diz que não será através da nossa ira que nossos filhos obterão retidão diante de Deus. Viram o exemplo que eu acabei de dizer para vocês? Ele iria ouvir melhor quando você falou, fica quieto menino, eu vou te bater. Ou quando você fala, filho, não faz mais isso, mamãe não gosta. Mamãe fica triste quando se faz assim. Qual a melhor resposta, a primeira ou a segunda? Quando nós abordamos ou respondemos com ira, eles não falarão conosco, apenas ouvirão. Pois eles sabem que quando se está irado, não há resposta certa para todas as questões envolvidas com o seu gesto, e que não poderão fazer nada para retirar a nossa ira. Seja então pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não causa a vida reta que Deus deseja. As nossas crianças não vão corresponder acertadamente simplesmente porque estamos irados. A empatia, a abertura para o diálogo, também é necessário que façamos no nosso lar um ambiente de aceitação para as nossas crianças, onde não há nenhum assunto proibido que não possa ser conversado.
Precisamos dizer algo como: não há como você venha me dizer que eu não vá ouvir de forma séria. Talvez eu não concorde com você, mas vou ouvir você, meu filho. Eu vou falar com você seriamente sobre as suas ideias, suas atitudes, seus problemas. Então precisamos ajudar nossas crianças a caminharem no comportamento para atitudes do coração. Para podermos fazer assim, teremos uma grande ajuda se nós mesmos entendermos como o pecado age em nós. Se soubermos como o pecado age conosco, teremos discernimento para ajudar as nossas crianças nessas mesmas questões. As Escrituras nos dizem que os nossos mesmos problemas com o pecado enfrentam todos os homens, inclusive as crianças. Use então esse entendimento para trabalhar e atrair seus filhos, pois assim fazendo estaremos comunicando que nós os entendemos e que estamos junto com eles, o que der e vier, e podemos mostrar então a solução desse problema em Cristo Jesus. É importante para elas percebermos que nós, os pais, somos iguais a elas, que nós também necessitamos buscar a graça em Cristo para os nossos problemas com o pecado, assim como elas, e que nós também já fomos crianças igual a elas. Como eu sempre digo aos meus filhos, eu também era sapeca, eu também fazia traquinagem. O círculo da bênção, Efésios capítulo 6, verso 1 e 3, vós filhos, atenção filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Vou ler de novo, filhos. Atenção, filhos, ouvi. Efésios capítulo 6, verso 1 e 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem, e sejas de vida longa sobre a terra. Amém? Quando meus pais existiam, eu era criança. Eles começaram desde cedo a me ensinar, a memorizar os livros. Um dos primeiros que eu aprendi foi exatamente a Bíblia. Pois eu, com 6 anos, comecei a estudar para padre na Igreja Católica Apostólica Romana. Deus tem nesse diagrama desenhado um círculo dentro do qual a criança deve obedecer. Os limites do círculo é que a criança tem que honrar o seu pai e sua mãe. E Deus diz que a criança tem que ficar dentro dos limites do círculo e coloca junto duas promessas: vida longa e tudo irá bem. Então esse círculo de bênção formado por Deus coloca a criança debaixo da autoridade dos pais para poder desfrutar de proteção. Essa obediência é extensiva a Deus, pois quando elas obedecem aos pais, estão sendo obedientes a Deus. Por isso elas devem obedecer aos pais no Senhor. As crianças devem estar familiarizadas com o conceito de que elas foram criadas para o Senhor, e o Senhor tem prometido grande bênção se elas ficarem dentro do caminho do bem. Vamos definir a palavra filhos. Amados e amadas, honra e obediência. Honrar o pai significa, filhos, estimá-los, respeitá-los por causa da proteção da autoridade deles. E eles honrarão como resultado de duas coisas. Antes de adentrarmos os conceitos, temos que ver a necessidade de incutir nelas a importância de se honrar quem merece a honra. Pois nos nossos dias não se atribui a honra a ninguém, não se respeita alguém. Elas devem ser orientadas a falar de maneira correta
com os pais, com as pessoas que merecem honra. Nunca deverão falar aos pais de forma imperativa: ô coroa, vem aqui, cara. Deve aprender a expressar seus pensamentos de uma forma que demonstre respeito para com o pai e a mãe. Podemos dizer algo assim: desculpe, amado pai, mas Deus me fez seu pai e você deve me tratar com honra, filho. Vamos ver se você consegue encontrar uma forma respeitosa de expressar o mesmo pensamento, ou querido pai, ou querida mãe, em vez de dizer ô coroa. Eu não sou um de seus amigos, talvez você possa falar assim com ele, mas eu sou seu pai, e você me deve respeito ao falar. Ou ainda, querido, você não pode dar ordem ao seu pai. Você pode pedir alguma coisa, mas não dar ordens, porque Deus me fez seu pai, e você precisa me tratar com honra. E Deus diz que se você fazer assim, Ele dará a você vida longa, e tudo irá bem. Atenção, filhos. Esse tipo de ação nossa deve ser estendida a qualquer forma ou expressão de desrespeito ou desonra, com gestos, caretas, olhares, ofensas, palavras, atitudes. Muito sério, meus filhos, muito sério. Esse treinamento deve ter início o mais cedo possível. Não espere a adolescência. Com o tempo ele vai aprender, a vida vai ensinar. Não! Pois você terá que enfrentar o comportamento de desonra delas para você, e poderá não ter mais solução. Adolescente que sabe respeitar, aprenderam isso na idade de 1 a 5 anos. Após isso, torna-se mais difícil o aprendizado da criança nesta área de comportamento. Também é necessário que tenhamos em nossas mentes que é necessário da nossa parte respeito para com elas. Quando errarmos, devemos pedir-lhes desculpa, pois está envolvido aqui a regra do que a planta é o que se colhe. Isso é o verdadeiro processo de educar as suas crianças, seus filhos, como também em outras áreas da vida. Vamos então definir obediência. Essa palavra não é muito popular em nossos dias, e na verdade é popular hoje a ideia de ser positivo, afirmativo, de reagir às coisas que não são apresentadas, sendo que a obediência é submissão a alguém em autoridade, ou seja, obedecer ao que lhe foi mandado, e fazer quando lhe for mandado. Então, tenha em sua mente uma casa, um cartaz com a expressão: obedecer é obedecer sem desafiar, sem desculpa e sem atrasos. E os filhos fizeram para si e tiveram em suas vidas, como foram benéficas para eles, e as que querem também estendê-las aos seus filhos. Estende esse cartaz. Como pais é preciso termos as nossas crianças nos obedecendo, nos honrando, nos respeitando, pois é isso que Deus disse, o que elas devem fazer. O que é beneficiado com a obediência e a honra? Vamos analisar o seguinte: quem é que vai se beneficiar com o ato de uma criança honrar e obedecer seus pais? É claro que a criança será beneficiada, pois é isso que essa pregação em Efésios capítulo 6, verso 1 nos diz. Portanto, aprender a obedecer é para o benefício da própria criança. Não é simplesmente para o nosso agrado com autoridade, mas isso é bom para elas, e Deus assim o manda fazer em benefício delas. Precisamos treiná-las a obedecer de pronto, não apenas ameaça ou quando elas quiserem. Depois vou fazer, mãe, estou ocupado agora, estou assistindo o desenho, espera aí, né, mãe? Também conseguir que nossas crianças falam aquilo que queremos, não faço, significa exatamente obediência, pois poderá ser através de uma simples negociação. Faça isso que eu lhe dou aquilo. Se você limpar a casa, eu vou deixar você ir no cinema.
Mas nós precisamos fazê-las sentir prazer em nos obedecer. Não há troco, negociação de nada, porque isso será bom para elas. Se você deixar eu te dar um beijo, eu te dou um celular. A menina aprendeu com você a negociar. Se você lavar a louça, eu vou deixar você ir na amiguinha. Tudo negociado. Erro seu, mãe. É preciso ser constante em nossos treinamentos e prontos a enfrentar a cultura da nossa época, que perdeu o conceito da autoridade dos pais. Precisamos ser constantes e nossas regras precisam ser as mesmas todos os dias, assim como a expectativa também, os exemplos do pai e da mãe para seus filhos. Seu círculo da obediência e da honra é simples, onde a criança poderá desfrutar de segurança e bênção. Por implicação, quando ela se afasta desse local, ela está no local de perigo, pois ao abandonar o círculo do bem, terá perdido a promessa de que tudo que lhe irá bem e que são longos os seus dias. Portanto, a desobediência é a causa do afastamento da promessa de Deus e o caminho da correção da disciplina por parte dos pais. É o caminho da volta ao local da bênção para os nossos filhos. Quem é beneficiado com a disciplina da correção? Claro que é a criança. Se morarmos ou moramos em uma rua movimentada, a nossa criança vai no meio da rua, não vamos ficar parados observando para ver o que acontece com ela, não é isso? Mas nós vamos logo tirá-la de onde está e a colocamos de volta no local seguro. Isso é o que a disciplina e a correção faz com a criança. Disciplina e a correção é uma missão de resgate, é tirar a criança de um perigo e colocar em um lugar seguro. Então o benefício é todo para a criança. Quando nós somos beneficiados com o processo, então estamos invertendo todo o processo. Estamos passando para elas o conceito que diz: nenhuma criança minha vai desobedecer. Nós as estamos corrigindo porque não queremos que elas sejam inconvenientes com nós. Nós temos nesse texto, nessa pregação, uma data para agir, mas é para o benefício da criança de trazê-la de volta ao lugar onde tudo lhe irá bem e terá vida longa, a bênção de Deus. Senhor, dá-nos sabedoria, pois reconhecemos que essa tarefa é muito grande e difícil, e é demais para nós. Lembra-nos que aquilo tudo que nos ordenas também nos capacita, que tu nos deste o mandamento para treinar nossas crianças, dá-nos também a força e a habilidade para cumpri-lo. Ajuda-nos a sermos resolutos, fortes nas nossas ordens, para que tenhamos coragem para fazer tudo aquilo que tu nos mandaste. E nós te pedimos isso para que o Cristo Jesus seja glorificado na tua igreja e no nome em quem nós oramos nesse momento. E dizemos amém. Então, amados e amadas, vocês viram que é muito difícil. Nós temos que ter força e amarmos as crianças como Jesus nos amou, como é o primeiro mandamento da nossa fé, que Jesus nos enviou. Temos que seguir no terceiro vídeo. Amém?